Boa noite. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vocês estão curtindo já o calorzinho? Mas é bom, é bom. Espero que vocês aproveitem essas férias aí. Mas antes de nós irmos para as férias, sei que o pessoal da faculdade já está estourando fogos. Outros vão ter que repetir tudo de novo, né? O que eu vou fazer, né? Devia ter estudado, né, Jairo? Não, tô zoando, nem sei se o Jairo tem que... Mas... antes de nós fazermos isso, eu queria conversar sobre um assunto que me incomodou boa parte desse ano de 2014, e é o que está projetado ali, o sentido de viver pelo Espírito. Às vezes a gente passa por textos e textos e textos, e às vezes parece que algum nos capta, nos arrebata dentro da Bíblia, né? E esse ano, um dos textos que me arrebatou foi com certeza... lá de Gálatas capítulo 5, quando Paulo vai falar sobre a vida pelo Espírito, vida no Espírito. E eu fui atrás, pesquisei, olhei, vi, reli em várias outras versões da Bíblia. E esse assunto realmente tem mexido muito comigo, porque eu acho que é tudo o que nós precisamos. Ao mesmo tempo, nós não conseguimos entender direito o que é essa vida pelo Espírito. E Paulo parece resolver ela de uma forma muito simples nessas palavras que ele fala em Gálatas. Eu fico olhando e digo, tá, Paulo, me ensina aí essa matemática que tu armou, elaborou para explicar o que é realmente uma vida no Espírito. Então, para isso, eu gostaria que nós fôssemos lá. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 26. Ah, tá aqui, claro. Desculpa, vou ter que me xingando. Por que tu não troca lá? Tá bom. Ok, tá aqui. Aí, agora sim. Então vamos lá. Se você chegou lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, eu estava assistindo um videozinho essa semana de um cara falando, não sei, quando o pastor fala Gálatas capítulo 5, eu já estou procurando. Quando eu achei, ele já leu o texto. Eu digo, daí é brincadeira, né? Então eu vou esperar, vou ficar tranquilo aí, não tem problema. Gálatas capítulo 5, versículo 16, começa assim. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Qual que está a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade é quando eu leio esse texto, Paulo mata uma charada muito fácil que eu venho levando muitos anos para me libertar disso. Paulo é simples em dizer, ora, vivam pelo Espírito e de modo algum vocês vão satisfazer a carne. Tá, e nos meus anos de cristianismo eu venho ano após ano descobrindo que minha carne está ali. Minha carne está ativa. Ela está presente em mim a todo momento, desejando coisas que não deveriam, me dizendo que é permitido operar em momentos que eu não poderia. Ela está ali. E aí Paulo vem tão facilmente e diz assim, cara, viva pelo Espírito e de modo algum vai satisfazer a carne. Então eu só tenho que chegar numa conclusão. Se eu ainda não conseguir, é porque eu não consigo viver no Espírito. E a confusão então toda que veio esse ano é o que é realmente viver no Espírito? Como é que se faz para viver no Espírito? Porque não tem. Se essa é a fórmula, não há jeito. E isso às vezes eu entendo por que algumas pessoas ficam cansadas do seu cristianismo. Por quê? Porque há uma luta
E aí nós vamos tentar viver esse cristianismo na nossa própria força. E aí eu vou ter que toda hora estar mostrando para a minha carne que ela está errada, e isso é cansativo. E agora eu entendo porque Jesus diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Ele não está falando de gente no fim do ano que tinha que fazer TCC e estava com um semestre maluco, ou que a empresa estava muito sobrecarregada já de um ano de trabalho e está querendo as férias. Jesus não está falando para a gente assim. Mas ele manda tomar o seu fardo que é leve e suave, porque as pessoas encontrariam descanso para as suas almas, não para os seus corpos. Então Jesus não é uma cama, Jesus não é uma rede. Vinde os cansados e sobrecarregados, deita aí, dá uma embaladinha e depois sai andando. Jesus não é uma rede, não é uma cama. Ele está falando de um cansaço na alma. Ele está falando de um desespero de alma. E eu acho que Paulo conseguiu resolver esse dilema. Agora, para isso, nós precisamos viver pelo Espírito. E o versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Aí tu diz, é tão fácil assim, Paulo. Então passa para cá essa fórmula. O que é viver no Espírito? Bom, olhando para o que é viver no Espírito, eu descobri 3 estágios. Para viver no Espírito, o primeiro estágio é morte. Não há outro jeito. Eu sei que nós temos medo da morte, eu sei que nós temos medo de morrer, mas eu vou te dizer o seguinte, não há nova vida a não ser que você morra. Não tem jeito. Não há. Não tem outro jeito. Você precisa morrer. Eu preciso morrer. Paulo morreu. Segundo estágio, então, é um renascimento. Nós precisamos renascer. E o terceiro é a vitória. E quando eu digo vitória, não estou dizendo aqui, como muitas pessoas dizem, que você vai ter vitória financeira, que você vai ter, 8 casas, 3 carros importados, tua empresa vai gerar milhões, porque eu acho que isso não é vitória. Se você foi abençoado por Deus com isso, parabéns, desfrute de tudo isso, mas agradeça e saiba que é Ele que está dando essa oportunidade. Agora a vitória é a vitória contra a carne. A maior vitória que o cristão tem é a nova vida em Cristo. Isso é vitória. Qualquer coisa fora disso, gente, é um presente que Deus te dá e desfrute bem, desfrute muito bem. Agora, é muito mais amplo do que você ter carro importado e apartamento chique, porque no fundo, o que muitas pessoas consideram como uma grande vida para mim é uma mediocridade. Elas ficam medíocres à medida que mais coisas têm. Então, a vitória de Cristo é muito mais ampla do que isso. Ela nos livra até da mediocridade do mundo e nos faz desfrutar mesmo que nós tenhamos muito, e nos faz alegre mesmo que nós tenhamos pouco. Essa é a grande vitória mesmo. Mas vamos lá. Eu quero agora discutir um pouquinho cada um desses estágios. E o primeiro estágio, óbvio, é a morte. Que história é essa de morte? Será que eu tenho que morrer? O que está acontecendo? Para qualquer ser humano, a vida cristã, ela é impossível. A vida no Espírito não consegue ser vivida por um ser humano. A vida do Espírito, com a qual Paulo está propondo aqui aos Gálatas, é uma vida que só é possível ser vivida pelo próprio Espírito. Sinto dizer, mas você, na tua própria força, não consegue viver a vida que Cristo planejou para ti. Mas eu sou bonzinho. Não adianta. Não, mas eu faço as coisas corretas. Não adianta. Não, mas eu sou altruísta. Não adianta. Não há ser humano que consiga viver a vida do Espírito. Caso contrário, Jesus morreu por quê? Então não precisa, manda ele embora. Por que ele teve que descer e morrer numa cruz? Se eu consigo viver essa vida. Então a morte é necessária para qualquer pessoa que queira viver o cristianismo. Ela precisa morrer. E teve um cara chamado Nicodemos, você pode ler isso lá no Evangelho de João, que estava conversando com Jesus e ele se assustou. Porque Jesus disse, olha, é necessário que você venha nascer de novo. Ele disse, mas como? Que história é essa de nascer de novo? E é um dos melhores diálogos que nós temos narrado nos 4 evangelhos, é esse de João, quando Jesus está conversando com esse rapaz chamado Nicodemos, um religioso, e ele diz, olha, é preciso renascer. Mas para renascer eu tenho que morrer. Muito bem, é uma conversa muito legal. Qualquer pessoa que não considerar essa verdade de que é impossível viver a vida em Cristo, ela vai tentar viver uma vida correta no seu próprio esforço. E ela vai se tornar aquele cristão carrancudo. Aquele cristão que diz que é impossível sorrir.
Aquele cristão que está sempre com um peso nas costas e quer colocar esse peso nas outras pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Aquilo ali também não pode. Não, isso aí é proibido. Não, isso aí só pode ser feito se, quem sabe, talvez Deus mandar uma luz do céu, senão não faz. Não pode, não faz isso. Aí nós vamos virar igual os Amish, que é uma comunidade nos Estados Unidos de irmãos em Cristo, menonitas, que hoje, em pleno século XXI, está vivendo como se estivesse no século XVI. Eles andam só em carroças pretas, porque não pode ser muito colorido, não pode ser muito frívolo. Eles não têm carros, eles constroem celeiros da mesma forma que seus pais construíam celeiros. Eles não têm esses pré-moldados que nós temos hoje, eles não usam esse tipo de coisa. O negócio é madeira, prego e puxando com corda para erguer um celeiro do chão e cobrindo com zinco, e é isso a vida deles. Eles não têm televisão, em casa eles só podem ter cortinas pretas, eles não podem ter água encanada, tem que ser água de balde, e não queira visitar um banheiro Amish, né? Não queira, né? É igual da nossa avó que tinha do interior ali, lembra? Minha avó tinha um, né? Eu até chamava assim, frivolamente, de comedor das galinhas, porque elas conseguiam achar sempre uma brecha e estavam lá embaixo, de vez em quando, na nossa escada. Então, é mais ou menos assim que os Amish vivem. Mas eles vivem isso acreditando que é isso que Deus quer que eles façam. É isso. Deus não permite que eles façam qualquer outra coisa. E aí está a grande dificuldade. Às vezes nós achamos que Deus está valoriza mais a nossa tradição do que realmente a nossa condição. E nós cristãos somos cheios de tradições que não podem ser mexidas, né? Que fazem parte disso tudo, né? E Deus realmente Ele pede que a gente morra, porque se nós não morrermos, gente, não tem como viver a vida proposta por Cristo. Abrem Romanos, capítulo 7, versículo 14 até o versículo 19. Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao 19. E nós vamos ver esse mesmo Paulo que está falando para Gálatas, agora aparecendo muito mais comigo. Muito mais parecido comigo esse cara. Olha o que ele fala ali no 14. Ele diz assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse continuo fazendo. Esse é um Paulo muito mais próximo do meu coração do que quando ele escreve ali em Gálatas: vivam no Espírito. Agora está parecido comigo. Claro, eu preciso morrer. Sei que nada de bom habita em mim. Sabe como é que é essa frase no original que Paulo escreveu em grego? Sei que nada de bom habita em mim. Viu que divertido? Claro, então se nada de bom habita em mim, então o que eu preciso fazer? Morrer. Porque se eu continuar vivo, continuará nada de bom habitando em mim. Sem o poder do Espírito Santo, a vida que nós temos que ter é uma vida na carne. Aí nós vamos ser para sempre escravos do nosso próprio ser. Dos nossos próprios desejos que nem sempre são bons. Que nem sempre valem. Esses dias, uma pessoa botou no Facebook assim: se algo te faz feliz é bom. E postou, e deixou assim postado. Eu botei isso, tá, então quer dizer que se eu usar drogas e me faz feliz, tá bom? Se eu trair minha esposa e isso me deixa feliz, tá certo? Aí a questão é, muito cuidado com esse tipo de frase, porque nem tudo que me faz feliz é bom. Porque pode ser feliz momentaneamente, por pouquíssimos segundos, e me tornar escravo para o resto da vida. Então nós não podemos ser escravos dos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos nos deixam realmente fora de sentido. Nós precisamos realmente prestar muito atenção e viver nessa qualidade. Então o meu eu precisa morrer. Se não morrer, não tem jeito.
Porque quando eu morrer, aí acontece um renascimento. E esse morrer não é físico, mas é um morrer espiritual, no sentido que eu entrego para Jesus todo o direito. E aí então, o renascimento é a parte boa. Depois que eu morri, agora Cristo pode habitar ali. É por meio da fé que nós escolhemos nascer de novo, e é por meio da fé que nós escolhemos sermos cheios do Espírito Santo. Agora, se eu estou ali dentro desse meu invólucro, que é esse meu corpo aqui, se eu ainda habito ali, não tem espaço para o Espírito Santo. Agora, na medida que eu consigo me esvaziar, o Espírito consegue encher. Então, todo o sentido da minha vida cristã está em esvaziar-se de mim mesmo, para que Cristo preencha esse espaço. Isso é morrer. E quando Cristo tiver preenchido novamente esse espaço, isso é o renascimento. Lembra que eu falei que Jesus estava conversando com um cara chamado Nicodemos? E aí é muito engraçado essa parte, porque Jesus diz, olha Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fica ali pensando um pouquinho, meio com uma cara assim, tipo, cara, o que esse louco está falando? Aí ele chega para Jesus e ele diz, tá, mas não tem como eu voltar para o ventre da minha mãe de novo, né? Não tem como eu chegar lá, ser colocado ali de novo, até porque a mãe dele provavelmente, talvez, já tinha morrido. E aí Jesus fala para ele, diz, Nicodemos, tu é um mestre na religião em Israel e tu não entende o que eu estou falando? Tu és mestre e não sabe do que eu estou falando? Digo, porém, que a não ser que você nasça da água e do Espírito, é impossível que você veja o reino de Deus. E aí depois, então, nós entendemos como Jesus vai explicando, porque Jesus vai remeter Nicodemos a uma história do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, dizendo em que Deus iria habitar com o seu Espírito, isso é o batismo do Espírito, em cada um. E aí ele passaria a viver e nos daria um coração novo, nos lavaria, olha a água, nos lavaria de todos os pecados. Aí faz sentido para Nicodemos. A não ser que vocês nasçam de novo, é impossível que vocês vejam o reino de Deus. A não ser que eu nasça de novo, é impossível ver o reino de Deus. Por isso que eu digo que há muitas pessoas frequentadoras de igrejas. Agora, membros do reino de Deus, talvez não sejam todos. Porque muitas pessoas frequentam a igreja sem entender essa verdade, de morrer e nascer de novo. E aí a gente brinca de cristianismo. O problema é que nós temos muitas barreiras que nos impedem de enchermos do Espírito Santo e renascermos novamente. Alguns pecados, aqueles pecados nossos, assim, favoritos, aqueles que a gente gosta e não tem jeito de largar. Algumas feridas, alguns machucados que nós tivemos no passado e que não estão curados ainda, porque nós estamos na carne. Algumas fortalezas que nos impedem realmente de andar na direção de Deus. Não sei quantas dessas ou quais dessas cabe a você, eu sei as que cabem a mim. E isso, quando nós estamos na carne, nos impede de sermos cheios do Espírito. A autoconfiança também é muito perigosa, porque a nova vida só acontece depois que eu morro. Agora, se eu acho que eu ainda sou bom o suficiente para viver o cristianismo que eu acho que tem que viver, eu confio muito em mim mesmo. E é um erro viver o cristianismo confiando em si. Eu demorei anos para entender isso. Eu não confio mais em mim. Portanto, se você confiava, já deixa agora de confiar. Eu não confio mais em mim. Eu confio apenas em Cristo e no seu Espírito. Só assim o pecado não tem mais poder sobre mim. Isso é alguém que está pronto para renascer. E só quem morreu, só quem renasceu, pode experimentar a vitória. Qualquer pessoa que não passou por isso nunca vai chegar à vitória de Cristo em sua vida. Porque não tem como ele operar, nós não morremos ainda. Nós precisamos reconhecer que Deus ele está formando o Espírito dele nas outras pessoas, por meio de nós, mas que ao mesmo tempo Deus está trabalhando e formando a nós, a cada um de nós. Deus está nos fazendo cada vez mais dignos de sermos seus filhos. Nós precisamos visualizar esse resultado de Deus e aí entender o que realmente é uma vitória. Que Deus nos liberte de uma visão limitada desse cristianismo ou uma visão limitada do que Ele está fazendo na minha vida e na tua vida. Que Deus nos impeça disso. Vá lá
em Jó. E eu acho muito legal a história de Jó. Quando eu olho para esses versículos finais de Jó, e eu vejo Jó chegando a uma conclusão de alguém que nasceu de novo, de alguém que vivia no Espírito. Não sei se você sabe ou não a história de Jó, eu vou brevemente resumi-la aqui. Era uma vez um cara que vivia em algum lugar, nós não temos como precisar exatamente aonde ele vivia, mas ele vivia lá e era rico. Era o dono de maior posses que podia. Ele era rico em cavalos, em bois, em terras. Isso seria hoje equivalente a dizer assim, o cara tinha mais de 15 terrenos ali no centro, todos alugados, e dava mais de R$1 milhão por mês para ele. Só para você ter ideia de quanto esse cara era rico. Também tinha uma família grande, ele era meio gringo, família grande, tinha um monte de gente, só que ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Deus permitiu que ele perdesse tudo. Lê lá a história, não vou estragar. E aí então chegam os amigos para conversar com ele, e os amigos ficam dizendo para ele, tu deve estar com algum pecado, porque tu errou, cara, tu fez alguma coisa errada, porque senão tu não estaria nessa situação. Tu tá pecando, cara. E ele dizendo, não, gente, eu não sei. Até que uma hora ele se envareta e realmente pede para Deus, que história é essa? O que tu tá fazendo aí, olhando tudo, me deixando perder todas as coisas? Ele se envaretou mesmo com Deus. Ele disse, eu não tenho nenhum advogado no céu, ninguém me ajuda. E aí então Deus começa a conversar com Jó. E ele começa dizendo, quem é esse de tão pouco entendimento que ousa questionar os meus desígnios? Aí a coisa ficou feia pro lado do Jó. Mas o que eu acho legal é que olha o capítulo 42, dos versículos 1 a 6, depois que Deus deu uma chamada nele, olha o que ele responde então para Deus. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? O certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Esse cara entendeu o que é nascer de novo. Agora sim, porque antes eu achava que a justiça estava em mim. E quem de nós aqui, quando vê uma injustiça, já não se exalta e não diz, eu vou fazer vingança. Não, porque tem que ter pena de morte mesmo, para esse cara aí, ele tem que morrer e tudo mais. E nós fazemos isso. Eu falo isso. Afinal de contas, você não é gringo por nada, né? O gringo, ele está totalmente passional. Falou do time dele, ele já está pronto para briga. Falou do filho dele, ele está pronto para briga. Falou do carro dele, ele está pronto. Ele pode falar mal, os outros não. Eu posso xingar meu carro, posso xingar minha irmã. Mas se alguém falar, velho, aí o bicho pega. Porque é eu que ainda estou ali, galera. Não é mais Jesus habitando. Então eu falo, e às vezes falo correto, mas às vezes não falo correto, porque sou eu habitando ali, eu quero fazer a justiça do mundo, como se eu fosse Deus. Como se todas as pessoas do mundo, se vivessem como eu vivo, teriam um mundo justo e digno. E eu tenho que dizer para vocês, não é verdade. Não é assim. Eu eliminaria da terra todas as pessoas que me incomodam. E aí sobraria só eu na terra. Complicado isso. Então a minha justiça não opera a justiça divina. Mas quando isso acontece é porque eu ainda estou habitando ali dentro. Como Jó. Jó viu os negócios ir embora, todo mundo botando o dedo na cara dele, ele disse, então tá, Deus, e aí, me explica aí o que tu está fazendo. Deus disse, tá bom, quer mesmo que eu te explique? Então vem cá. Menosprezo a mim mesmo agora. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. É isso que eu digo quando tem muitas pessoas vindo para a igreja de ouvir falar. Agora, quando nós morremos, quando nós ressuscitamos no Espírito, nós vemos o próprio Deus. Nós entendemos os seus planos. Nós moldamos o nosso coração. Nós somos transformados. E tudo aquilo que estava obscuro no meu coração é lavado de forma plena por Cristo.
por única e exclusivamente a presença de Cristo. Nós ficamos séculos e séculos achando que cristianismo era uma religião. E até hoje muitas pessoas acham que cristianismo é religião. Mas não é. Porque religião está envolta em você fazer algumas coisas mágicas, em alguns momentos especiais, em alguns lugares sagrados. Isso é religião. Cristianismo não tem nada disso. Ah, mas não falam que tem coisas sagradas para lá e para cá? Gente, o que Jesus falou para a mulher samaritana no capítulo depois de falar com Nicodemos? Ela disse, os judeus adoram naquele templo lá, gente, aqui qual é o lugar certo? Chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Não é aqui nem lá, mas onde estiverem. Adorar em espírito, o que é isso? É viver no espírito. E aí tudo que você faz passa a ser uma adoração a Deus. Então não tem... Não, cristianismo não é religião, é a vida. Eu vivo o cristianismo. Não tem religião. Isso é viver no espírito. Quando nós conseguimos morrer para nós mesmos e conseguimos entender aquilo que Deus planejou para nossas vidas. Por isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Fica bem mais claro quando eu entendo as coisas. E quer saber o que Paulo falou em Gálatas 2:20? Volta umas páginas aí. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é viver no Espírito. Já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho no corpo, na verdade é vivida para o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Isso é cristianismo. Isso é nascer de novo. Então, o que eu gostaria que você pensasse hoje é se você realmente morreu para você. Porque às vezes a gente é cristão para ter até benefícios para nós. Eu chego para Jesus e digo, Jesus, agora que bom que tu tá aí, eu já tinha uma vida legalzinha, eu só precisava de uns ajustes, bom que tu chegou, eu vou continuar vivendo assim, tu só abençoa. Tu só vai dando tua bênção aí, Jesus. E aí Jesus diz, não, acho que não é assim. Quem é Deus? Então eu espero que você morra espiritualmente. Ao mesmo tempo eu espero que você ressuscite espiritualmente. Para que você alcance realmente o que é uma vida vitoriosa em Cristo. Para que você possa viver e desfrutar alegremente dessa vida em Jesus. Que não vale e não pode ser trocada por nada. É a melhor coisa que nós podemos viver. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Jesus, ensina-nos a morrer. Ensina-nos a morrer espiritualmente. Ensina-nos a não depender da nossa carne. Ensina-nos a não nos acharmos muito bons. Ensina-nos que nós somos falhos. Ensina tudo isso para cada um de nós, Pai. Para que nós possamos realmente entender que a vida que Tu tem proposta para nós não pode ser vivida na nossa carne. Ela tem que ser vivida na nossa morte espiritual. E a partir do momento em que nós morrermos, Tu possas viver essa vida. Como Paulo falou em Gálatas, já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E quando ele chega lá no capítulo 5, ele diz, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pai, muito obrigado por isso. Que nós possamos nos apegar a essa verdade e possamos deixar de viver na nossa carne, mas vivermos no Espírito. Que possamos morrer para aquilo que nós queremos, para vivermos uma vitória que jamais pensaríamos, jamais conseguiríamos e que só Tu podes dar. Aquela coroa no final de Apocalipse em que Tu diz ao vencedor, entregarei uma coroa. Pai, que nós possamos entender essa vitória. Livra-nos de viver para nós mesmos, mas nos ajude a viver para Ti. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo. Amém.